Olá, bem-vindas à segunda parte do Tricotamos Juntos do nosso Shile Rosinhas. Então, eu terminei toda a barra, claro que aqui nos vídeos eu vou tricotar um Shile mais pequenino. Então, assim que já têm toda a barra terminada, têm uma última malha da cor A aqui na agulha e o fio da cor A também está aqui ligado e eu não cortei, então não cortamos o fio. E agora vamos juntar a nossa cor B, que é do fio Marvila, portanto do matizado. Como eu quero juntar este fio, eu vou deixar um comprimento assim que seja suficiente, assim, talvez uns 20, 30 centímetros para rematar no fim, e vou segurar neste fio juntamente com a agulha da mão direita, assim. Nós vamos levantar malhas agora ao longo desta orelha aqui da nossa renda. Existem várias formas de levantar malhas, mas eu aqui vou mostrar-vos duas. Uma só com a agulha da mão direita e outra utilizando as duas agulhas. Então vamos à primeira. Eu vou colocar o meu fio no pescoço e vou enrolar aqui no meu dedo como habitualmente. E vou segurar então na cauda e na agulha da mão direita juntas, assim. Esta malha que eu tenho aqui verde, ou seja, na minha cor A, vou considerar como sendo a primeira malha, como se eu tivesse levantado a malha ali, naquele primeiro nozinho. Ou seja, ela já está aqui na agulha porque ficou no final do remate. E agora eu quero levantar malhas ao longo desta orelha. Vocês vão reparar que nós temos assim aqui uns nozinhos na orelha e depois temos uma malha entre um nozinho e outro. Eu vou levantar sempre malha nos nozinhos e nesta malha aqui no meio, mas seguindo esta cadência. Eu vou levantar 5 malhas, salto uma, 5 malhas, salto uma, portanto vou levantar 5 malhas a cada 6 carreiras. Então, esta malha que já estava na minha agulha e que conta como se fosse a malha do primeiro nozinho, já cá está. E então agora, a primeira malha que eu quero levantar é entre o remate e este primeiro nozinho. Então eu vou introduzir a minha agulha aqui. Reparem que eu quero ficar com 2 fios. Quando eu introduzo a minha agulha, tem que ficar ali. Estão a ver? Tenho aqui 2 fios. Está bem? Que é para ficar a malha completa ali na orelha. Agora enlaço assim aqui o meu fio e puxo para cá e pronto. Levantei a primeira malha. Agora a segunda malha vai ser aqui no nozinho. Eu vou introduzir esta agulha no meio do nó. Reparem, assim aqui no meio deste nozinho, mais uma vez enlaço e puxo para cá e já está. Ok, então agora já tenho aqui 3 malhas, não é? Uma que já cá estava e já levantei 2. Agora eu levantei a do nozinho, portanto agora onde eu vou introduzir a minha agulha é no meio, entre um nozinho e outro, e aqui deixando então ali 2 fiinhos, uma malha completa. Então introduzo aqui a minha agulha, enlaço e levanto a malha. Estamos em 4, então agora vamos levantar mais uma no nozinho. Aqui introduzo a agulha aqui mesmo no meio do meu nozinho e vou levantar uma malha. Cheguei às 5, estão a ver? Tenho 5. Então agora vou saltar uma, ou seja, a malha que eu devia apanhar agora aqui no meio, entre um nozinho e outro, não vou apanhar, vou saltar. Devia apanhar aqui uma malhinha, não apanho, salto. E vou saltar diretamente já com a agulha para o meio do meu nozinho seguinte. Então, levanto aqui uma malha. Agora vou levantar outra no meio, já sabem, entre um nozinho e outro. Aqui. Então, 2. Agora corresponde o nozinho. Então 3, agora no meio, 4, e no nozinho seguinte, 5. Pronto, e mais uma vez levantei 5, e por isso agora quero saltar uma. Então, existe esta forma de levantar malhas, viram que eu só estou a utilizar a agulha da direita. Se vocês notarem que têm alguma dificuldade, podem tentar utilizar a agulha esquerda também da seguinte forma. Então vamos lá levantar as 5 malhas seguintes. Já sabem que eu vou saltar esta, que está aqui no meio. Então vou introduzir agora a minha agulha esquerda no sítio onde eu quero levantar a malha, que é aqui no meio deste nozinho.
E agora, com a minha agulha da mão direita, faço de conta que isto é uma malha e que eu vou tricotar meia. Então, 1. Agora, para levantar a segunda malha, já sabem que é entre um nozinho e outro. Então, vou introduzir a minha agulha aqui no meio. E mais uma vez, faço de conta que isto é uma malha e com a agulha da direita vou tricotar em meia. Então, 2. Agora vou levantar no nó. Então, vou pôr a minha agulha aqui no nó e levanto a terceira malha. Agora 4 é aqui no meio, entre um nozinho e outro. E agora 5 aqui no nozinho. E pronto, são estas duas formas de irmos levantando as malhas. Podem levantar só com a agulha da direita ou utilizando ali a agulha da esquerda. Mas vamos continuar então desta forma, a levantar 5 malhas a cada 6 carreiras até ao final da renda. Ok, queremos garantir que a última malhinha que levantamos é mesmo aqui no final, ali no último nozinho. E no final devemos ter 240 malhas na nossa agulha. Vou virar e vamos tricotar todas as malhas em liga. Ok, terminei então de tricotar todas as malhas em liga. Agora vou virar e vou soltar a minha cor B e vou retomar a cor A. E por isso é que há pouco nós não cortamos o fio, porque ele já está aqui, porque agora ainda vamos precisar dele. E agora então, para a carreira 1, nós vamos com a cor A tricotar da seguinte forma. Uma malha de meia. Agora aqui vamos fazer uma malha acavalada. Então reparem, eu vou passar esta malha como se fosse tricotar meia, mas não tricoto, deslizo para esta agulha. Agora tricoto uma malha de meia e agora com a minha agulha da mão esquerda vou levantar a malha que passei e deixar cair sobre a malha que tricotei. E isto faz uma diminuição, portanto eu diminuí uma malha. E agora vamos tricotar com uma malha de meia, uma malha passada, da seguinte forma. Uma malha de meia. Agora deixo o meu fio ali atrás, passo esta malha, mas reparem, eu estou a introduzir a agulha como se fosse tricotar liga, vão ver assim, e passo a malha sem tricotar. Agora novamente, tricoto uma malha de meia, e agora esta malha eu introduzo aqui a agulha, e passo sem tricotar e com o fio ali atrás. Novamente, uma malha de meia e agora esta malha passo, mas reparem que eu introduzo a agulha como se fosse fazer liga e deixo o fio lá atrás, assim. E agora vou continuar desta forma, tricoto uma malha de meia, passo uma, até 3 malhas do final. Então, uma meia, passo. Vou parar aqui 3 malhinhas antes do final e vou então tricotar uma malha de meia, uma laçada, então vou trazer o meu fio aqui para a frente para fazer a laçada. Eu gosto de segurar assim aqui com o dedo para me lembrar que é uma laçada, mas basta trazer então assim o fio para a frente. E agora vou tricotar 2 malhas juntas em meia. E terminei a carreira. Vou virar. Agora, aqui na carreira do avesso, eu vou começar por passar a primeira malha sem tricotar e com o fio na frente. Então, reparem, eu introduzo a agulha como se fosse tricotar liga e passo a malha sem tricotar. Agora, vou tricotar uma malha de liga. Ok. E a partir de agora, vou aqui no meu padrão aqui de malhas passadas, o que é que eu vou fazer? As malhas que estão na cor A, portanto que estão em verde, aqui no meu caso, eu vou tricotar em meia. E as outras vou também passar sem tricotar. Então reparem a minha repetição. Fio para trás, vou tricotar uma malha em meia. E agora esta malha quero passar e com o fio na frente. Então trago o fio para a frente, como se fosse tricotar liga. Introduzo aqui a minha agulha como se fosse tricotar a malha em liga, mas passo sem tricotar. Agora, novamente, fio para trás e vou tricotar esta malha em meia. Fio para a frente, passo a malha sem tricotar.
novamente uma malha de meia, fio para a frente, passo a malha sem tricotar com o fio na frente, levo o fio para trás e tricoto meia. E vou continuar então assim, desta forma, até 3 malhas do final. Então, passo com o fio na frente e tenho aqui 3 malhas aqui na minha agulha da esquerda. Vou tricotar uma malha ainda em meia e agora fio para a frente e estas 2 últimas malhas eu vou passar sem tricotar e com o fio na frente. Agora vou virar, vou largar a minha cor A e vou retomar aqui a cor B. Reparem que ainda não vamos cortar a cor A, vamos só soltar e agora com a nossa cor B vamos tricotar da seguinte forma: uma malha de meia, uma malha acavalada, então passo como se fosse tricotar em meia, mas não tricoto, agora tricoto uma malha de meia, agora com a minha agulha esquerda vou levantar a malha que eu passei e deixar cair sobre a malha que eu tricotei. Agora fio para trás e vou tricotar todas as malhas em meia até 2 malhinhas do final. Então é só tricotar meia, ok. 2 malhinhas então antes aqui do final, paro e vou fazer uma laçada, então trago o fio para a frente e agora vou tricotar 2 malhas juntas em meia. E já está, terminei a carreira, vou virar. E agora aqui na carreira 4 eu vou passar a primeira malha sem tricotar e com o fio na frente. Então ponho a agulha como se fosse fazer liga e passo a malha sem tricotar. E agora vou tricotar todas as malhas em liga até 2 malhinhas antes do final. Ok, 2 malhinhas antes do fim vou parar e estas últimas 2 malhas eu vou passar sem tricotar e com o fio na frente. E agora vou virar. Vou novamente largar aqui a minha cor B e vou retomar a cor A. E agora então com a cor A vou tricotar da seguinte forma: uma malha de meia e novamente uma malha acavalada. Então passo, tricoto uma malha de meia e agora vou passar esta malha. Ok. Agora vou passar esta malha com o fio atrás, portanto vou deixar o meu fio aqui atrás, passo esta malha, já sabem, introduzindo a agulha como se fosse tricotar liga, passo sem tricotar e agora vou tricotar uma malha de meia. E novamente passo e agora uma malha de meia. Passo, passar sempre com o fio ali atrás e agora uma malha de meia. E vou continuar desta forma até 3 malhas do final. E agora aqui temos estas 3 malhinhas do final. Eu vou passar ainda uma malha com o fio atrás, ok? Agora quero fazer uma laçada, então reparem, vou trazer o meu fio aqui para a frente para fazer a laçada. E agora vou tricotar 2 malhas juntas em meia. Vou virar. E agora aqui para a carreira 6, começo por passar a primeira malha sem tricotar e com o fio na frente, tricoto uma malha de liga e agora aqui vamos voltar a ter o nosso padrão aqui de malhas passadas. Então, esta malha vou passar sem tricotar e com o fio na frente, agora vou tricotar uma malha de meia e agora novamente passo com o fio na frente, levo o fio para trás, tricoto uma malha de meia. Fio para a frente, passo a malha sem tricotar e uma malha de meia. E vou continuar então desta forma, a passar uma malha e tricotar uma malha de meia até 3 malhas do final. Ok, agora fio para a frente e agora reparem, nós vamos passar as últimas 3 malhas sem tricotar e com o fio aqui na frente. Então, 1, 2, 3, fio aqui na frente. Bem, passamos as 3 malhas sem tricotar. Vou virar. E agora para a carreira 7 eu vou novamente trocar de cor, ou seja, vou largar a minha cor A e vou retomar aqui a minha cor B. E agora então para a carreira 7 começo por tricotar uma malha de meia,
Agora uma malha acavalada, então passo, tricoto e agora vou passar esta malha por cima, ok? E agora vou tricotar meia até 2 malhas do final. Ok, 2 malhinhas antes do final, então paro para fazer aqui a minha orelha, que é sempre igual. Laçada, então trago o fio para a frente aqui para fazer a laçada e tricoto 2 malhas juntas. Aqui, 2 malhas juntas em meia. Vou virar e agora aqui para a carreira 8 eu começo por passar a primeira malha sem tricotar, com o fio aqui na frente, e agora vou tricotar liga até 2 malhas do fim. E 2 malhinhas aqui antes do final, paro porque vou passar as 2 últimas malhas sem tricotar e com o fio aqui na frente. Vou virar. E para a carreira 9 vou novamente trocar de cor, ou seja, vou largar a minha cor B e vou retomar a minha cor A. E agora então, com a minha cor A, vou começar por tricotar uma malha de meia e uma malha acavalada. As minhas carreiras começam sempre assim. Então, uma malha de meia, uma malha acavalada, já está. E agora vou voltar a tricotar aquele meu padrão de malhas passadas. Então, vou começar por fazer aqui uma malha de meia e a malha seguinte vou passar sem tricotar e com o fio atrás. E então vou continuar assim, uma malha de meia e esta vou passar sem tricotar e com o fio atrás e vou continuar desta forma até 3 malhas do final. Então, meia, passo, ok. 3 malhinhas antes do final, vou tricotar uma malha de meia e agora vou fazer a nossa orelha, laçada e 2 malhas juntas em meia. Vou virar. E agora aqui para a minha carreira 10, começo por passar a primeira malha sem tricotar e com o fio na frente. Vou tricotar uma malha de liga. E agora aqui vou retomar o meu padrão das malhas passadas. Então agora aqui vou tricotar uma malha de meia. E agora vou passar esta malha sem tricotar e com o fio na frente. Novamente, fio para trás, uma malha de meia, fio para a frente e passo sem tricotar. E vou continuar então desta forma até 3 malhas do final. 3 malhinhas aqui antes do fim. Vou então ainda tricotar uma malha de meia, agora fio para a frente e passo as últimas 2 malhas sem tricotar e com o fio na frente. E agora podemos cortar aqui a cor A e vamos continuar a tricotar apenas com a cor B. E agora com a cor B vamos tricotar em ponto jersey, mas vamos mantendo aqui a diminuição e aqui as nossas orelhas. Então vamos começar por tricotar uma malha de meia e uma malha acavalada. Agora meia até 2 malhas do final. Ok, 2 malhinhas aqui antes do final. Paro, vou fazer uma laçada e 2 meias juntas. Agora vou virar. E aqui no lado do avesso vou passar a primeira malha sem tricotar e com o fio na frente. E agora vou tricotar liga até 2 malhinhas do final. Ok, vou então parar aqui 2 malhinhas antes do final e estas últimas 2 malhas eu vou passar sem tricotar e com o fio na frente. Vou virar e agora vou continuar a repetir estas carreiras 1 e 2 mais 5 vezes, ou seja, eu vou completar um total de 12 carreiras em ponto jersey. Quando completarem todas as carreiras em ponto jersey, não cortam o fio e deixam o trabalho em espera e eu volto para continuarmos a tricotar o nosso chale rosinhas. Até lá!